Ministério de Juventude está iniciando hoje nosso Papo Cabeça, entrevistando jovens seminaristas. Então creio que você vai ser abençoado, você que está aí, ó, nossa igreja assistindo, e você que está aí no YouTube, que Deus possa abençoar grandiosamente sua vida. Quero convidar a seminarista Marina, nossa garota. Pode ocupar o seu lugar. Queremos também convidar o seminarista garoto. Vem cá, garoto. Leandro, vamos pra ele. Nada de beijinho. E nós vamos iniciar nosso Papo Cabeça. Cremos que vai ser um tempo de compartilhamento, de crescimento para a minha vida, para a sua vida. E aí tem água, nossos ajudantes, né? Que bênção, né? E aí a gente vai poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa vida com o Senhor. O nosso tema de hoje é escolha viver. E a nossa primeira, queria que a gente pudesse introduzir esse Papo Cabeça de hoje, a gente poder compartilhar com os jovens, aqueles também estão no YouTube, como que o jovem hoje, cristão, crente em Cristo, ele enxerga a pessoa de Deus hoje? Como que o jovem cristão enxerga Deus hoje? Quem quer começar? Fala, garota. Eu acho que a gente tem sofrido uma forte influência sobre essa questão do ateísmo. A gente é um país de muitos credos, e aí agora está chegando essa onda do ateísmo, e aí a visão é sempre de um Deus distante. Eu acho que a igreja tem muito a ver com isso, talvez pela falta do testemunho. Não estou falando de uma denominação específica, mas a igreja como um todo. E, enfim, o que eu acho que o jovem não tem enxergado Deus, a verdade é essa. A pergunta é como os jovens têm enxergado Deus. Eu acho que, na verdade, eles estão com essa falta de referência e essa forte influência do ateísmo por várias ondas que tem vindo aí, e a gente acaba não enxergando Deus. Leandro. Boa Fala, noite. garoto. Essa é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, porque a gente tem que fazer uma avaliação de quem está de fora, né? Mas, assim como a Marina colocou, eu creio que a grande dificuldade de hoje é saber se o jovem tem sabido, se ele tem percebido e se ele tem realmente visto Deus agir. Tanto os que estão dentro da igreja, quanto aqueles que estão fora da igreja. Eu sempre procuro colocar para a juventude lá de Santa Luzia que a pergunta, né, que o Nietzsche ele fez, na verdade não foi a pergunta, mas foi uma afirmação, que Deus está morto, ela não estaria completamente errada pelo simples fato de que nós, enquanto igreja, não provamos a existência de Deus a cada dia com o nosso viver, com as nossas atitudes, com o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, para a juventude hoje, quem é Deus? Eu acho que essa é uma grande interrogação. Eu posso dizer assim, quem eu gostaria que fosse Deus para eles, porque é o Deus que eu creio, é o Deus que eu vivo, é o Deus que se faz presente na minha vida, e é esse Deus que eu gostaria que fosse a resposta de cada um. Só que, sinceramente, eu fico devendo essa resposta, assim, o que passa na cabeça deles é uma grande dificuldade para entender, até como líder de juventude mesmo. Eu não sei se o Neander talvez conheça, tem um professor da gente, eu acredito que ele tem aula com ele, que ele diz que a fé, ela pode ser provada. Só que ela é provada através da vida do crente. Aí, como o Neander falou, às vezes o próprio crente não tem convicção da sua fé. Eu tenho pensado muito sobre orações que a gente faz. Uma vez eu ouvi sobre isso numa reunião de oração. Orações por desencargo de consciência. Eu fiz uma oração e joguei na mão de Deus. Se der errado, a culpa é de Deus. Se der certo, foi Deus também que
Não são orações que você exercita a sua fé, em que você coloca a fé no Deus que está vivo. E aí, através da sua vida, as pessoas vão ter prova da fé. Porque eu acho muito interessante quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Eu nunca vi algo que não se vê ser firme, mas a Bíblia diz que é firme. Então, existe essa questão de que passa pela vida do cristão. Se eles não estão enxergando Cristo, passa pela minha vida, pela vida da igreja. A gente está vivendo num tempo pós-moderno, onde o mundo, as pessoas aprenderam a viver sem Deus. E o jovem cristão hoje, diariamente ele é confrontado, seja na universidade, no trabalho, de provar a existência de Deus. Nós não queremos aqui discutir questões científicas, né? A gente já parte da certeza e dessa firme convicção de que Deus, ele é um ser real, pessoal. Mas talvez os jovens de hoje, será que de fato eles estão aliando fé com caráter? Será que eles estão levando essa fé em Cristo como um apêndice na vida? Ou lá onde for que fica o apêndice, né? Mas será que eles têm encarado Jesus como um apêndice? Ou não? Ou como toda a sua vida? Fé e caráter. Queria que a gente pudesse compartilhar sobre isso. Fé e caráter. Eu acho que não só os jovens, mas toda a igreja, em todas as faixas etárias, a gente tem sentido essa dificuldade. Eu creio que a gente pode dizer, só pelo município de São Gonçalo, que é onde a gente vive, que existem 108 igrejas batistas que são afiliadas à nossa Associação Batista Gonçalense, fora as outras igrejas que existem no nosso bairro também. E 108 igrejas, só de igreja batista, não é pouca coisa. Mas a gente não consegue ver isso refletido na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Sabe, a gente vive numa cidade que ela é suja, que ela é feia, que é quente, e muito disso passa pela nossa própria culpa. Não fazer o simples fato de nós não fazermos aquilo que deve ser feito simplesmente porque deve ser feito. A situação passa sempre se vai ter alguma vantagem, se isso vai ser bom para mim ou não. Quando a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a fazer aquilo que tem que ser feito simplesmente porque tem que ser feito. Eu não preciso de uma vantagem para poder deixar de jogar um papel no chão simplesmente. Sabe, eu não preciso de uma vantagem por estar fazendo o que é certo, não aceitando um dinheiro de corrupção. Eu não preciso ter uma vantagem, porque se uma mulher fizer um convite para mim na rua e eu negar isso, porque eu estou buscando ser santo diante do meu Deus, ter uma vantagem diante disso. Então, é um problema que é um problema da igreja de um modo geral. Eu penso que, enquanto igreja, o nosso maior problema talvez seja a carência. Eu consigo ver que a gente muitas das vezes imita muitas coisas que, entre aspas, o mundo faz, que a sociedade secular faz, simplesmente porque nós queremos ou sentimos a ausência de alguma coisa na nossa vida. Então, se a gente sente a ausência daquilo, a gente quer imitar, porque a gente não pode deixar de fazer a mesma coisa que o mundo faz. Então, é um problema que vai muito além da juventude em si, mas também ela reflete diretamente na juventude. E é na juventude que isso é visto de uma forma muito clara, porque o jovem acaba se expressando também de uma forma um pouco mais clara. Isso a gente vê através de manifestações nas ruas, por causa de 20 centavos ou não. Isso a gente vê por conta de passeatas, que são os primeiros a se engajarem para participar. Então, por externarem mais isso, a gente consegue perceber isso mais na juventude, mas que seria um problema que abrange toda a igreja. Eu acho que a gente não
A gente tem, principalmente quem fica muito tempo dentro da igreja, vou dizer o meu caso, né? Trabalho na igreja, estou na igreja domingo, estou na igreja o tempo todo, estou no seminário, então estou com crente o tempo todo. A gente tende a achar que a gente não é influenciado pela cultura. E a gente está vivendo um momento em que, dentro do cristianismo, está se pregando esse evangelho em que você pode crer, mas você não precisa ter compromisso com nada. Então, a gente não percebe que isso tem influenciado a gente, porque a gente, algumas coisas que diante da palavra de Deus são pecado, a gente tem aceitado com naturalidade, porque por aí é natural, e a gente, talvez porque a gente também não se relacione com a palavra de forma rotineira, a gente não é confrontado por ela, o nosso caráter não está sendo transformado, e aí está se fazendo essa ligação de que fé não tem nada a ver com compromisso. Eu posso ter fé sem ter compromisso nenhum, e isso está completamente ligado ao caráter. Quando você se encontra com Cristo, você recebe a fé, se você crê em Jesus, mas o seu caráter é completamente afetado. Aquele velho exemplo de Zaqueu. Assim que ele creu, ele falou, eu preciso consertar algumas coisas. Ele viu que ele precisava consertar algumas coisas. Ele mesmo tomou a iniciativa de que ele iria pagar pessoas que ele havia ferido antes. Então, o caráter ele precisa ser afetado. E está sendo pregado de que você pode crer sem ter mudança nenhuma, sem ter compromisso nenhum. Tem até um teólogo que ele disse de que a vida cristã não é um encontro, mas uma jornada. É interessante desse encontro que Jesus teve com Zaqueu, porque a presença de Jesus na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, gerou mudanças. Logo ele queria se acertar diante da sociedade. Houve uma iniciativa, o encontro com Jesus ocasiona e resulta em mudança, em transformação. Quais são as fontes hoje de mudança e transformação para o jovem hoje? Porque hoje a gente vê os jovens lendo livros de autoajuda, A Culpa é das Estrelas, nada contra, né? Mas Crepúsculo, tantos livros, mas quais são assim, as disciplinas que a gente precisa fazer com prazer, e por que a gente menospreza essas disciplinas? Eu sempre fui a favor de que o cristão ele tem que ter equilíbrio, no sentido de que você tem que saber dialogar com a sua geração. A minha geração não é a geração da minha mãe, as coisas mudaram, existem coisas novas. Então, eu não estou dizendo que eu tenho que experimentar de tudo, mas eu tenho que saber dialogar com as coisas. Então, se eu leio um livro que está na moda, ou se eu vejo algum filme que está na moda, isso me facilita até dialogar com pessoas que estão fora da igreja, porque eu estou em contato com aquilo que é do convívio delas, mas a fonte nunca vai mudar. Aí entra a questão, seja na geração da minha mãe, seja na minha geração, a fonte sempre será a Bíblia e oração. Então, a gente tem que saber dialogar com as outras coisas, sem abrir mão daquilo que é a base. Isso vai ser base para a geração que vai vir e para a geração que passou. Mas, porque a gente, como jovens, a gente está, entre aspas, cansado de saber de que a gente precisa ter esse contato diário com a palavra e viver essa vida de oração. Mas, por que o jovem hoje, ele não quer orar? Ou às vezes ele só ora na crise ou no domingo, aquela oração, né, feijão com arroz, né, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Por que o jovem cristão hoje, a maioria deles, eles não estão vivendo essa vida de intensa oração? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê de que Jesus, ele às vezes, ele se retirava para lugares solitários, para orar, passava noites inteiras orando. A gente via que Jesus, ele dava uma tamanha importância à oração. Ele encarava a oração como uma questão de sobrevivência. Por que o jovem hoje está na igreja e ele não ora? Não tem esse contato com a palavra de Deus? Será que ele... O que passa na cabeça do jovem? Por que ele não ora? Por que ele não lê a Bíblia? Eu creio que você disse uma palavra que fecha toda essa questão, porque é justamente a palavra sobrevivência.
A gente hoje não vive um tempo que a gente acha que a gente precise da Bíblia para sobreviver. Eu também costumo perguntar para a galera lá da igreja se a gente acredita mesmo que Jesus ele vai voltar. Essa é uma pergunta que pode ser feita para cada um de nós que está aqui também. Será que você acredita de fato que Jesus um dia vai voltar? Ou isso é mais uma história da carochinha que te contaram e que você, por estar na igreja, você pega esse pacote completo e vamos que vamos? Sabe, por a gente não acreditar muitas das vezes que Jesus ele vai voltar, por a gente muitas das vezes não acreditar que Deus está vivo e atuando no nosso meio, por a gente não conseguir embasar a nossa fé nesses firmes fundamentos, nessas realidades, a gente vive uma vida que a gente não precisa de Deus. Então a questão está toda aí. Eu me preocupo em comprar casas, carros, iPhones, iPads e tudo que a Apple lança de novidade, mas eu não me preocupo em o que eu estou fazendo da minha vida, qual é o legado que eu quero deixar para a próxima geração e qual é o legado que eu quero deixar nessa geração. Sabe, o que eu quero impactar essa geração? A Bíblia é bem clara em dizer que, em Hebreus 12, 14, ela vai nos dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se eu não for santo, se a igreja não for santa, Deus ele não vai ser visto na sociedade. Só que eu só vou ser santo, eu só vou conseguir alcançar esse objetivo, essa busca contínua pela santidade, quando eu de fato entender que eu estou morto e que é Cristo que me traz de volta à vida. E que por Ele, nele, eu vivo essa luta, esse embate do dia a dia em busca da sobrevivência diária. E porque eu preciso desse mantimento para sobreviver, aí eu faço uso dele. E faço isso com prazer, faço isso com amor. Eu acho que é isso que é a grande diferença hoje, no nosso tempo. A gente precisa pensar mais sobre isso, porque hoje uma pessoa ela pode ser movida por diversos impulsos. Tem muitas pessoas que são movidas pela culpa, então elas vivem se sentindo culpadas por alguma coisa que aconteceu no passado. Tem outros que são movidos pelo materialismo, né? De querer coisas, como você disse. Qualquer novidade está querendo comprar, porque se eu ter, eu vou ser feliz, aí eu vou ser feliz, aí eu vou estar na moda. Essa busca por novidade, essa busca por estar conectado às coisas que vão aparecendo, isso nos faz entender e até repensar qual é o nosso propósito de vida. Porque talvez a gente só encara essa vida de oração com intensidade, de Bíblia com intensidade, quando a gente entender o nosso propósito de vida. Porque muitos jovens estão vivendo a vida um dia após o outro, trabalho, faculdade, mas não se perguntam, peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vivendo? Por que eu existo? Porque às vezes a gente embarca, a gente entra num ônibus, onde todo mundo está entrando, e a gente nem pergunta para onde ele está indo. E a minha pergunta é, será que o jovem hoje, ele sabe qual é o propósito da sua vida? Será que ele vem para a igreja só por vir? Porque os meus pais me ensinaram assim, porque a minha mãe, minha avó, meu bisavô, né, tudo lá para trás me ensinaram. Então eu vou na igreja, por exemplo, num domingo, porque eu preciso ir, porque é uma questão tradicional, para rever pessoas. Qual é o nosso real significado de vida, de acordo com as Escrituras? Por que a gente existe? O que vocês acham sobre isso? Não sei se eu vou responder certo, né? Mas quando a gente olha para o Éden, a gente vê que o único propósito de termos sido criados era para se relacionar com Deus. E aí, aplicando até a pergunta que você fez antes, esses dias eu estava conversando sobre isso com alguém,
E eu percebo que muitas vezes a gente não tem vontade de orar, muitas pessoas que eu converso não têm vontade de orar ou não têm vontade de ler Bíblia, principalmente nessa fase que a gente tem passado, porque as pessoas talvez se encontraram com a igreja, mas não se encontraram com Jesus. Porque, por exemplo, eu sinto falta de Jesus porque desde o dia em que eu me encontrei com o amor de Jesus, isso é uma experiência pessoal, eu tinha muita falta de paz. E desde que eu me encontrei com Jesus, eu tenho uma paz que nunca me deixou. E aí isso me faz querer voltar naquele lugar, para estar com Ele. E aí a gente vê um monte de gente que nunca viveu essa experiência com Jesus, desse baque com o amor de Jesus que não tem explicação. E aí você quer voltar naquele lugar, porque você quer se relacionar com Ele. E aí muita gente tem essa dificuldade, porque orar e ler a Bíblia é uma regra da igreja. Foi o que o pastor Darei falou esses dias aqui na igreja. Jesus, Ele não colocou como regra, leia a Bíblia e ore todos os dias. Ele disse, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí você ora e lê a Bíblia porque você ama o Senhor. E aí a gente às vezes é até enfadonho orar e ler a Bíblia, porque é uma obrigação e não porque eu amo o Senhor. Neander. Deus nos criou para nos relacionar com Ele, e Isaías 43:7 vai nos dizer também que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, creio que, tanto quanto relacionamento, o louvor à glória de Deus é o motivo de nós termos sido criados também. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida, isso eu digo de forma pessoal, porque se eu entendo que eu fui criado para o louvor e para a glória de Deus, eu não preciso ficar correndo atrás, por exemplo, da minha felicidade. Eu creio e procuro viver isso na minha vida, de que Deus, Ele não se preocupa tanto quanto nós com a nossa felicidade. Ele se preocupa muito mais em nos tornar santos, para que assim nós possamos estar junto dEle, e assim, sendo santos, buscando nos relacionar com Ele, buscando dar o louvor à sua glória, vem junto com esse pacote algo também chamado felicidade, realização e tudo que a gente possa imaginar na nossa vida. Então eu creio que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, e que se nós vivemos as nossas vidas buscando louvar o nome do nosso Deus, nós aí de fato, além de estar cumprindo o propósito da nossa existência, e por estar cumprindo o propósito da nossa existência, nós conseguiremos ser realizados, ser felizes, ser completos em todas as áreas da nossa vida. É igual como o apóstolo Paulo fala, né? Eu sei me contentar, eu sei ser feliz, me alegrar, no muito, no pouco. Tendo iPad, não tendo. Tendo, né? Ou seja, morando num casarão, morando numa casa com um quarto só. Ou seja, em cada realidade, eu sei estar feliz, porque a minha felicidade está em Cristo. Marina? Bem-aventurado é ser feliz. E aí quando a gente olha para a Bíblia e vê, felizes são os que choram, felizes são os que são perseguidos. Aí se você olha para a Bíblia e fala assim, então eu não quero ser feliz, porque a felicidade do conceito bíblico não é a felicidade no conceito que é pregado, né? Até mesmo dentro de algumas igrejas. E aí a gente vive frustrado, porque como a gente não descobriu que a gente vive para a glória dele, eu me sinto frustrado, porque a felicidade que ele me oferece não é a felicidade que eu quero de fato. A gente fala muito de dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para fazer tudo, né? Então, até para você pegar um ônibus e sair daqui para ali, você precisa de dinheiro. Mas essa felicidade, esse propósito de existência, ele vai abranger todas as áreas da nossa vida. Então, se eu tenho isso como um conceito de vida, eu não preciso do meu namorado, namorada, noivo, noiva, e deixar bem claro, no meu caso, noiva, tá? Então, namorado é só para as meninas que estão aí presentes, mas eu não preciso do meu namorado, da minha noiva, eu não preciso dos meus pais, da minha mãe para ser feliz.
Essa felicidade eu encontro na pessoa de Deus. Essa plenitude eu encontro na pessoa de Deus. E essa pessoa, ela vem para a minha vida para que eu possa também compartilhar com ela dessa plenitude, dessa felicidade que eu encontro em Deus. Porque se eu não entender isso, com o passar do tempo, a minha noiva ela vai passar a ser uma pessoa chata, uma pessoa que vai engordar, ficar maior que eu, aí eu vou passar a olhar para ela de cara torta, e isso vai fazer com que eu goste menos dela, ou alguma coisa nesse sentido, e isso vai me levar um dia, quem sabe, a uma separação, a um divórcio, coisa nesse sentido. Mas se o meu foco está colocado na pessoa de Deus, se a minha existência ela está posta na pessoa de Deus, se o motivo de eu ser feliz está posto sobre a pessoa de Deus, aí não vai me importar quem esteja ao meu lado, à minha frente, atrás de mim, que eu vou ser uma pessoa plena em Deus, satisfeita em Deus, em todas as áreas da minha vida. Eu lembro que uma vez nem sei se o Bruno lembra disso, uma vez eu compus uma música para Bruno, aí dentro da música eu falava assim, a morte de Jesus na cruz me bastou, mas Deus me deu você. O que eu quis dizer com aquilo? Um bolinho. Se eu não tivesse Bruno, ou a sua noiva, eu seria feliz, porque minha felicidade está em Deus. Se eu não tivesse as outras coisas que hoje são importantes para mim, eu seria feliz, porque a felicidade está em Deus. Eu vejo as outras coisas como presentes de Deus, e não como base para ser feliz. E a verdade é que as pessoas têm esse conceito de que a minha base de felicidade são essas outras coisas. E se eu consigo entender isso, eu também vou entender que, por exemplo, por que um crente, quando um discípulo de Jesus, quando alguém que ele ama muito morre, por exemplo, ele não fica tão triste, ou fica triste, mas ao mesmo tempo ele sente alegria dentro dele. Porque justamente Deus é o motivo da felicidade dele. Então, se Deus ele for o motivo da minha existência, se ele for o meu propósito de vida, né? Aquilo que eu busco para que eu possa ser completo, para que eu possa ser pleno, porque eu só vou conseguir ser isso. Aí não vai me importar se alguém que eu amo muito veio a falecer, não vai me importar se eu tomei um calote e perdi muito dinheiro por causa disso, não vai me importar qualquer outra situação, porque eu vou ter a plena consciência de que Deus está no controle de tudo. Isso vai me ajudar até mesmo a perdoar, porque se eu não tenho essas frustrações, assim ditas, na minha vida, eu consigo entender, talvez, o porquê que a pessoa tenha feito aquilo, entendendo o porquê, eu consigo olhar para Cristo e perdoá-la, independente do que aconteceu com aquela situação. Então, o pacote do cristianismo, ele é um pacote que é o mais completo que a gente possa imaginar. Porque o sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele não foi simplesmente um sacrifício que foi para derramar o sangue ali, não. Mas por esse sacrifício que derramou o sangue de Jesus na cruz, nós podemos alcançar tudo isso. Porque hoje nós estamos nos relacionando com o Pai, nós estamos assim, diante da sua glória, podendo dar louvor e glórias a Ele. É interessante que nós fomos criados para a eternidade, e a gente às vezes não sabe, na verdade nós não sabemos muito lidar com a morte, porque na verdade nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a eternidade, né? O pecado entrou e trouxe a morte, trouxe a queda, trouxe esse desligamento. É interessante, tem até uma história estava acontecendo um sepultamento, tinha uma mulher, estava gritando que o esposo tinha falecido, e falando: por que você não me levou? Por que você não me levou junto? Por que você não me levou junto? E porque eu era para ir junto contigo. E aquela mulher histérica falando: porque eu era para ir junto contigo. Aí ela estava assim na beirada assim do buraco. Eu era para ir junto contigo, eu era para ir junto contigo. Aí do nada, de repente ela cai e abraça o caixão lá dentro do buraco. Aí a primeira coisa que ela grita: me tira daqui! Ou seja, ela não queria estar ali,
ela foi criada para a eternidade, ela foi criada para, se ela está viva, ela quer viver, mas nós cremos que, de acordo com a Bíblia diz, é que nós fomos criados para, o que a gente está compartilhando, é de que fomos criados para algo maior, porque existem muitos jovens que eles querem ser felizes por causa do outro, então só vou ser feliz se eu tiver isso, ou se eu casar, se eu namorar. Aí tem jovens que vivem esse pensamento, mas na verdade Deus os faz, Ele traz essa felicidade. A gente pensando sobre isso, a gente vê Adão. Adão era pleno em Deus. Adão, ele não sentia falta de Eva, porque até então não tinha Eva. Mas é interessante de que não foi Adão que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse. Adão não postou lá no Facebook, hashtag tô sozinho, né? Pô, Deus, tô sozinho aqui, o senhor não se importa comigo, todo mundo tem um casalzinho aqui no vácuo, né? Não foi isso. Foi Deus quem disse. Adão era completo, e o que é interessante é que há uma conexão que a gente está falando, porque Deus, Ele criou a Eva para ser ajudadora, um ajudar o outro a viver o reino, um ajudar o outro a fazer a vontade de Deus. É interessante de que, com Eva ou sem Eva, eles eram completos, eles eram inteiros diante de Deus. Então essa questão de alma gêmea, isso tudo cai por terra, porque na verdade é mitologia grega, essa questão de alma gêmea, onde Zeus foi lá e cortou o homem no meio, e agora você vai ter que perambular pela terra procurando a sua metade. Mas na verdade o homem em Cristo, ele é completo. E tem uma pergunta sobre essa questão do estar completo e de viver a vontade de Deus no nosso dia a dia. C.S. Lewis, ele disse: existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. E a gente precisa refletir sobre isso, para que haja mudanças. Quando a gente vive esse propósito de eternidade, de fato em Cristo, a gente entende que Jesus é o nosso propósito de vida, tudo muda. Então eu faço faculdade para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu saio das quatro paredes de igreja e vejo que tudo que eu faço pode glorificar a Deus, pode exaltar a Deus. E assim a gente vai terminando o nosso primeiro bloco, e aí esse segundo bloco que a gente vai iniciar é o bloco das perguntas. Então a gente vai dar 1 minuto de a gente poder fazer o intervalo para pegar os microfones, beber um pouquinho de água. E aí 1 minuto a gente volta a iniciar o segundo bloco com as perguntas dos jovens. Se eles quiserem fazer uma pergunta, eles podem fazer, tá bom? Deus abençoe cada um, Deus abençoe cada um que está no YouTube, Deus te abençoe grandiosamente. A gente volta aí no segundo bloco.